Fala galera, beleza? Meu nome é Rudá Beltrão. Na aula de hoje a gente vai aprender como executar nosso primeiro código em Kotlin. Via de regra, a gente chama esse código de Hello World, que é a primeira mensagem que a gente vai mandar para o mundo e dizer que a gente realmente começou a nossa jornada de aprendizado em Kotlin. No vídeo anterior, eu falei sobre configuração de ambiente para a gente rodar aí nosso primeiro programa e falei também, salvo engano, que eu ia ensinar vocês a configurar independente do sistema operacional de vocês, sejam ele o Windows ou Mac ou até mesmo o Windows. Então, eu vou cumprir essa promessa, mas de um jeito diferente. Existe uma ferramenta chamada Kotlin Playground e essa ferramenta é muito útil e roda na internet. Você não precisa instalar nada mesmo, para conseguir aí rodar o seu primeiro programa. Então, para acessar ela, acompanhe aqui a tela do meu computador. Basta digitar aqui no Google, aqui ó, Kotlin Playground. Eu já até pesquisei aqui algumas vezes. O primeiro resultado da busca vai te levar aí para o Kotlin Playground. Eu vou até apagar aqui para não dar spoiler para vocês, beleza? Vou apagar, ops. Dá um corte aí, Rudá. No vídeo anterior, eu falei que eu ia ensinar vocês a configurar e instalar o Kotlin, independente qual seja seu sistema operacional, seja ele Windows, seja ele Linux, seja ele macOS. Só que existe uma maneira mais fácil, que é o Kotlin Playground. Ele roda diretamente no browser, ele roda diretamente na web, você não precisa instalar nada, então easy, né? Então, a partir daqui a gente já consegue desenvolver. Só que ele é limitado, ele não consegue desenvolver, rodar todos os tipos de argumentos que a gente for passar. Por exemplo, fazer uma tela, fazer uma vírgula, ele não consegue. Mas aí rodar aí alguns códigos simples, ele atende bem a nossas necessidades. Então, vou deixar o link do Kotlin Playground aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário pinado, tá? Para você ir direto para essa página e começar a rodar aí seu primeiro programa. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a interface desse programa. Então, a primeira coisa que a gente pode configurar é a versão do Kotlin que a gente quer utilizar, beleza? Sugiro você usar a última, né, a mais recente, então 1.8.20 aqui. A segunda opção que você pode configurar é para qual ambiente você vai rodar. Lembra lá na primeira aula, inclusive vou deixar aqui no card a primeira aula, que eu falei sobre linguagem de programação. E eu também falei que o Kotlin ele é multiplataforma. E significa isso, que ele pode rodar ali no seu desktop, ele pode rodar ali no seu mobile, que ele pode rodar ali também no seu desktop, mas na internet. Então, ele pode rodar em vários ambientes. Aqui a gente tem alguns. O JVM é o que a gente vai marcar aqui, beleza? Mas poderia ser para JavaScript, para JavaScript ER, poderia ser para o JUnit para rodar testes, poderia ser Canvas. Então, a gente tem algumas opções aqui e no modo de browser a gente já consegue utilizar, beleza? Então aqui a gente vai marcar o JVM, beleza? Aqui a gente vai passar alguns parâmetros. Normalmente, eu coloquei aqui meu nome como exemplo, mas normalmente é um parâmetro vazio. Falar sobre parâmetros é um pouco mais avançado, que essa primeira aula não é o objetivo dela. Então a gente não vai falar de parâmetros hoje. Mas é interessante aí a gente saber que dá para passar parâmetros aqui para o nosso programinha. Outra coisa interessante que a gente pode mencionar, que a gente pode, a partir do código que a gente for criar aqui, copiar o link dele e compartilhar com os amigos, que quando seus amiguinhos forem abrir esse link, vai aparecer código do jeito que você deixou. E aqui você pode também compartilhar para outras plataformas o seu código aqui, seja para deixar embutido ali, embedded, dentro de um site, ou até mesmo uma plataforma de artigos como o Medium. E falando na plataforma de artigos do Medium, se você não conhece, uma plataforma muito boa que você pode escrever e compartilhar conhecimento a partir dela. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu Medium aí para você ver alguns artigos. Tem alguns artigos interessantes e aí você pode também visitar, beleza? E aqui é o botão que a gente mais vai utilizar, que é o botão de Run. Run é aí para executar o nosso código, beleza? Agora eu vou fazer aí um rollback para a gente voltar à nossa aula de algoritmo, porque a gente precisa falar de ponto inicial. Aqui, como a gente pode ver, está marcada a função main, beleza? Main vem do inglês, que significa principal, ou principal coisa, ou ponto inicial até, se a gente for traduzir aí para o nosso contexto. O que é uma função? Função, ela é algo que vai ser chamado pelo programa e tal. A gente pode escrever várias funções, e o Kotlin tem essa função, que é a função main, que é a função principal. A partir dela, a gente pode chamar
fazer quantas funções a gente quiser, beleza? A partir dela, tudo vai começar por ela, tudo vai passar por ela a primeira vez, entendeu? Então é o ponto inicial. Vou deixar a imagem aqui para vocês acompanharem aí nosso ponto inicial. Na aula anterior, eu falei sobre algoritmos, sobre ponto inicial e dei ali o algoritmo que a gente fez, que foi a receita de bolo. Então, aquele ponto inicial preto que eu vou deixar aqui, o que isso significa? Aquele ponto inicial diz, ó, é daqui que eu vou começar, beleza? Então, nosso ponto inicial aqui é o nosso ponto main, que é a nossa função aqui, beleza? Então, tudo gira a partir dela, beleza? Então, easy. Espero que todo mundo tenha entendido. Se não entendeu? Coloca aqui nos comentários, que aí eu posso melhorar nas próximas aulas, beleza? Então aqui, na função main, a gente vai começar o nosso programa. Então é interessante a gente saber aqui e identificar quando a gente tem uma função. Uma função, ela começa sempre por uma palavra reservada, no caso aqui de Python, fun. E que é uma palavra reservada, Rudá? Uma palavra reservada é uma palavra que o programador não pode escrever como algo seu. Ou seja, toda vez que eu usar aqui, nesse nosso caso, a palavra fun, eu estou dizendo para o código, estou dizendo para o Kotlin, ei Kotlin, aqui eu vou escrever uma função. Então toda vez que tiver uma função, você vai identificar pela essa palavra reservada fun. Não existe só essa, existem outras palavras, mas que não é o escopo desse vídeo. Outro parâmetro, parâmetro não é a palavra certa, mas assim que a gente usa uma palavra reservada, por exemplo, né, a gente tem um padrão que a gente deve seguir. Então, como é uma função, a primeira coisa que eu escrevo a partir da palavra função, que é o fun, a gente escreve o nome da nossa função, que nesse caso é a função main, beleza? Então a gente abre e fecha parênteses aqui, e abre e fecha chaves aqui para indicar o início. Eu vou colocar aqui o início da função e o fim da nossa função. Beleza? Então, início da nossa função, fim da nossa função. Opa, né? Não escrevi fim. Fim da função. Então, tem o início, tem o fim. Beleza? Então, esses caras aqui, eles marcam o início e o fim de uma função, né? E aqui a gente marca aqui o início e o fim dos nossos parâmetros, nossas entradas de dados. O que são entradas de dados? Na aula anterior eu falei que entrada de dados é tudo o que é necessário para um algoritmo rodar. Nesse caso, nosso algoritmo é do Kotlin e não precisa nenhum argumento até então para que ele possa rodar. Não precisa de nenhuma entrada de dados para ele rodar. Se a gente rodar aqui o nosso programinha, ele vai dizer, opa, erro de internet, não era esse erro que eu queria. Vou só dar um refresh aqui. Ele não fez nada. Por quê? Porque nós não escrevemos nada na nossa função. E agora sim, rufam os tambores, a gente vai escrever o nosso primeiro código aqui. Então o que a gente vai escrever? A gente vai dizer pro Kotlin, ó, imprima aí na tela, e aí para isso a gente vai usar uma outra função chamada print. A gente vem do inglês, que significa imprimir ou escrever, né? Então a gente vai escrever um texto. Quando a gente diz texto, a gente está dizendo que é o quê? Uma entrada de dados. Uma entrada de dados de texto, beleza? Texto, a gente sinaliza para o Kotlin que a gente vai passar um texto entre aspas, entendeu? Então a gente diz que a gente vai passar um texto passando esse texto entre aspas. E aqui a gente vai dizer: olá, mundo, eu estou programando em Kotlin. Então a gente pode passar essa mensagem aqui. Então, para a gente testar se está tudo certinho, a gente vai aqui no botão Run e aí a gente vai rodar nosso primeiro programa. Aqui embaixo, como vocês podem ver, nessa janelinha aqui, a gente tem a nossa mensagem aqui: olá mundo, estou programando em Kotlin. Então aqui vem a nossa saída de dados, beleza? Então, se eu quisesse imprimir outra coisa, eu colocaria aqui print, e aqui eu colocaria aqui meu nome, Rudá. Esse é sempre o acento do meu próprio nome. E aqui a gente manda rodar de novo. Olá mundo, estou programando em Kotlin, meu nome é Rudá. Aí você percebeu que mesmo eu pulando uma linha aqui, ele juntou, né, as duas frases, porque a gente não disse para pular uma linha.
certo? Existe uma função que a gente coloca ln aqui, ó. ln quer dizer escreva, né? Escreva esse texto aí, mais uma linha. Esse ln é de line, que vem do inglês, linha. Então a gente pode só rodar e agora sim a gente vai ter aqui a nossa saída de código toda conforme a gente escreveu aqui, pulando uma linha. Olá mundo, estou programando em Kotlin, meu nome é Rudá. Eu vou escrever mais uma mensagem aqui, né? Vou escrever mais uma mensagem, vou copiar essa instrução e vou colar aqui. E vou escrever aqui, esse é meu primeiro programa, beleza? Então aqui a gente vai rodar e vamos ter mais uma mensagem. Olá mundo, estou programando em Kotlin, meu nome é Rudá e esse é meu primeiro programa. Bom galera, espero que vocês tenham curtido esse jeito aí de escrever seus primeiros programas em Kotlin. É muito fácil aprender e escrever por aqui, por essa ferramenta. Nas próximas videoaulas eu vou estar aí passando outros programas que a gente pode instalar aqui no nosso computador. E aí a gente vai fazer aí de um jeito mais profissional, de um jeito muito melhor até, ter aí o nosso programinha, salvar nosso arquivo, compartilhar esse arquivo até com quem você quiser, desse jeito que vai estar no seu próprio computador, beleza? E aí a gente vai aprender muito mais outros jeitos de fazer. E esse aqui é só o começo da nossa jornada de aprendizado em Kotlin. E é isso galera, não esqueça aí de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, assinar o sininho aí para receber todas as notificações dos vídeos que eu for postando. Esse aqui é só o início da nossa jornada de aprendizado em Kotlin. E é isso aí, te vejo nos próximos vídeos. Falou!